Olá, olá, sejam todas muito bem-vindas a mais um Café com as Leoas. Esse é o nosso 19º café dessa temporada. Eu tô muito feliz em ter vocês aqui, em poder dividir com vocês um conteúdo todas as manhãs de terça-feira, toda terça-feira, às 8h15 da manhã. Eu tô aqui dividindo um conteúdo para expandir a consciência, mudar a mentalidade de vocês, fazer com que vocês entendam como é que o que acontece, né, para que vocês se tornem empreendedoras, que tenham um sucesso no negócio de vocês, que sejam mulheres livres. Então, cada semana a gente traz um conteúdo diferente. Na nossa aula, na nossa live de hoje, eu vou falar sobre os 3 perfis de uma empreendedora livre. E o que significa ser uma empreendedora livre? Por que são 3 perfis? Eu vou explicar para vocês que existem algumas formas que a gente tem que enxergar algumas coisas dentro da gente, para que a gente consiga criar um negócio que nos dê liberdade, que respeite quem a gente é e tudo mais. E muitas vezes eu vou te explicar que só a faculdade ou só o curso que tu fez pode ser uma grande barreira dentro do teu negócio. Porque muitas vezes quando a gente só tem uma faculdade ou fez um curso e tal, isso não é o suficiente. Então, isso é super importante vocês terem essa consciência. Todo mundo tá entrando, seja muito bem-vindo. Gente, se vocês sentirem, sempre encaminhem. Aqui embaixo tem um aviãozinho. Vocês encaminhem essa live para mais pessoas, para mais mulheres, porque o empreender já é um caminho muito complexo e solitário. Então, se a gente ficar em comunidade, fica mais fácil. Bom dia, Bárbara, seja muito bem-vinda. Todo mundo que tá entrando, seja muito bem-vindo. Já estão com o café de vocês? Tá quente. Me digam aí se vocês já estão com o café de vocês. Quando a gente começa a entender, né, e a falar sobre... Gente, eu tô com uma afta que tá difícil. Quando a gente começa a empreender, como é que é o caminho? Quem já pensou, vocês já pensaram nisso? O caminho, quando a gente começa a empreender, ele tende a ser um caminho que é o seguinte: a pessoa, ela é uma excelente em alguma coisa. Oi, Tássia, bom dia. Ela é uma excelente técnica em alguma coisa. Então, sei lá, a pessoa fez, sei lá, um curso uma graduação de medicina. A pessoa é médica. E aí ela acaba a faculdade e ela se torna uma excelente médica. Faz lá residência médica e tal, não sei o que, e se torna médica. Só que aí ela vai e abre, sei lá, um consultório. E o consultório não vai pra frente. E ela fala, meu Deus, o que eu fiz de errado? Outro exemplo. A pessoa, sei lá, ela é muito boa em fazer bolo. Ela faz bolo como ninguém, a família inteira dela ama os bolos dela, não sei o quê. E aí ela vai lá e faz um curso pra melhorar ainda, sei lá, a confeitaria. Aí ela fez um curso de confeitaria. E aí ela pensa, agora que eu fiz um curso de confeitaria, que eu sei fazer bolo, nossa, eu vou arrasar e tal. Aí ela resolve abrir um ateliê de bolos. O que acontece? Tá ruim. Por quê? Porque ela não foi... Faltam vários aspectos, ela só está com um aspecto técnico. Então, todos esses pontos, eles são fundamentais. Deixa eu ver uma coisa. Todos esses pontos, eles são fundamentais quando a gente vai começar a ter um negócio. A gente tem que olhar para 3 personalidades, para 3 perfis que estão dentro da gente. Toda mulher que empreende, que tem resultado, ela tem dentro de si 3 perfis. E quando a gente trabalha nesses 3 perfis juntos, a gente tem muito mais resultado. E é isso que a gente vai falar na live de hoje. Bom dia, Lê. Vou mandar um convite aqui. Os 3 perfis. Da empreendedora livre. Convidei ali um grupo que eu estou
As meninas da força. E aí, gente, o que acontece? Lembrando, deixa eu colocar aqui, ó, pra receber o material em PDF, fica até o final. Material em PDF. Fique até o final pra pegar a senha. Show. Bom, e aí, gente, o que acontece? Bom dia, Cíntia. Bom dia, Eliana. Como é que vocês estão? E aí, o que acontece, gente? A gente tem que entender que existem aí 3 perfis. O nosso lado empreendedor, ele é apenas um perfil desse. Só que o que acontece? Dentro da gente, Dentro da gente, esses perfis, eles vão sendo quase que rivais. Então, pensa o seguinte, vamos supor que, sei lá, eu sou uma pessoa muito festeira. Aí eu vou, adoro fazer festas e tudo mais. Só que dentro de mim tem um lado preguiçoso. E aí dentro de, eu, por exemplo, deixa eu explicar pra vocês. Eu adoro dormir, eu gosto de dormir, mas eu não gosto de perder tempo dormindo. Então é uma dualidade, porque ao mesmo tempo assim, eu quero dormir pouco, mas eu quero descansar. Então dentro de mim fica esse certo conflito. A mesma coisa acontece quando a gente fala dos perfis de uma empreendedora. Existe um lado aí de vocês querendo que é muito técnica, que sabe fazer aquilo, só que tem 2 lados que a gente vai falar agora. E aí eu vou falar pra vocês, eu vou fazer uma lista pra vocês de todos os pontos de cada característica, das características de cada perfil, e vocês vão anotando aí pra ir colocando o que de 0 a 10, qual é a nota de vocês em relação a cada característica desse perfil. E aí vocês vão conseguir ajustar o que não tá funcionando bem. Beleza? Quem é que tá aí, tá com papel e caneta, estão prontas? E aí, gente? Tá, show. Então, beleza. Ó, e uma coisa, gente, vocês que estão aqui, enviem essa live aqui pra mais mulheres. Pra gente poder ajudar mais mulheres a serem empreendedoras livres. Então, vamos lá, vamos começar. Quando a gente fala do nosso lado empreendedora, pensa assim, existem 3 pessoinhas que moram dentro da gente quando a gente empreende. O nosso perfil empreendedora, o nosso perfil administradora e o nosso perfil técnico. A gente normalmente olha somente para o perfil técnico. E por isso que a gente não é um empreendedor livre, porque a gente não olha para os outros aspectos. Então, papel e caneta aí que eu vou listar para vocês quais são as características de cada uma. Eu quero que vocês entendam como é que vocês estão, porque a gente vai fazer aí um cálculo da pontuação de vocês enquanto empreendedoras, administradoras e técnicas. Então, no nosso aspecto empreendedora, e gente, depois vocês vão receber esse material em PDF, deixa eu até mostrar. Aqui, ó, com todas as características. Então, fiquem até o final da live que eu vou passar a senha pra vocês. Então, enquanto empreendedora, a gente tem as nossas características. Quais são elas? Primeira característica da empreendedora é a criatividade. E o que significa isso? Bom, toda empreendedora que se preze, ela tem uma alma muito criativa. Inclusive, se tu fala assim, Cata, eu não sei ser criativa. Como é que você é criativa? Eu te explico dentro do Nasce Uma Empreendedora como é que eu não nasci uma pessoa criativa e como é que é a minha relação com a criatividade. Então, beleza. A criatividade é um ponto. E vocês vão colocar aí de 0 a 10. Como é que vocês estão em relação a isso? Quem é que me diz aí como é que vocês estão em relação a isso? De 0 a 10. Olá, Lê, seja muito bem-vinda. Como é que vocês estão em relação à criatividade? E assim, gente, tem um ponto importante, tá? Às vezes a gente acha que a gente tá super mal em relação à nossa criatividade, e pode ser que a gente esteja, mas... bom dia. O que acontece? Tem vezes que a gente tá tão na loucura da vida e tudo mais, que a gente simplesmente esquece... 7.
que a gente simplesmente esquece de olhar pra isso. E aí, sabe quando se fala muito hoje de burnout e tudo mais, tá muito relacionado a isso. A gente não tem estímulos externos, a gente tá sempre focado em dar o próximo passo, que a gente não pensa no próximo passo. Isso é um grande problema. Então, primeiro ponto, criatividade, de 0 a 10. Depois a gente vai falar de relacionamento. Como é que vocês estão em relação aos clientes de vocês, o relacionamento com as pessoas perto de vocês, de 0 a 10? Como é que tá isso? A Ale falou um 5. Então, olha que bom, a gente pode estimular, se tu tá falando de criatividade, a gente estimula isso. Se a gente tá falando de relacionamento, a gente entende como é que a gente pode se relacionar mais com pessoas que têm tendência a poder comprar da gente. Gente, fica legal disso, tá? Quando a gente tem a consciência do que não tá legal, a gente começa a entender como é que a gente pode mudar. E é isso que eu quero trazer pra vocês nessa live. Essa consciência do que pode mudar. Então, primeiro ponto, criatividade. Segundo ponto, relacionamento. Com os clientes de vocês, com as pessoas que podem comprar de vocês. Terceiro ponto, marketing e vendas. Como é que vocês estão em relação a marketing e vendas? Me digam aí. Vocês estão fazendo marketing, vocês estão organizando uma estratégia de marketing, vocês estão prospectando, vocês estão conversando com as pessoas, vocês estão 0? Ó, então, quem tá 0, ó, vocês têm que estar, hoje à noite a gente tem aula, hoje amanhã, vocês têm que estar nessas aulas, pelo amor de Deus. E a gente vai falar sobre isso. As aulas hoje às 20 horas da Força da Empreendedora Livre. Bom dia, meninas. Depois disso, beleza, então, criatividade, relacionamento, vendas e marketing. Depois a gente tem a comunicação. E eu quero saber como é que vocês estão em relação à comunicação, de 0 a 10. Gente, se vocês estão me ouvindo bem, toque o dedo no coração pra eu saber que vocês estão me ouvindo bem. Podem tocar o dedo no coração também, se vocês, né, pra gente se conectar. Comunicação. Como é que vocês estão em relação a isso? Hoje, quando vocês conversam com as pessoas que podem vir a comprar de vocês, hoje, quando vocês estão no perfil de vocês, quando vocês engajam com as pessoas, quando vocês trocam com as pessoas, vocês organizam a comunicação de vocês, vocês sabem, existe uma coisa muito importante, né, que é um perfil de comunicador. Vocês sabem o que entra na comunicação de vocês, o que sai, como é que funciona, qual é o tom que vocês falam. Por exemplo, eu tenho muita proximidade com as pessoas que me acompanham e tal. Nós somos uma comunidade em termos de número pequena, mas uma comunidade extremamente fiel e leal, e isso é muito incrível. E aí, o que acontece? A minha comunicação, você sabe muito bem como é que é. Eu falo, eu tenho um lado divertido, eu falo algumas, eu falo umas besteiras, mas eu sou muito estratégica. Por que eu sou assim? Porque eu construí a minha comunicação, obviamente, baseado naquilo que fazia sentido pra mim, né? Sei quem eu sou. Mas eu construí algo que fosse viável pro meu negócio. A minha afta tá tão difícil que chega doido pra tomar café. Me digam aí, gente. Como é que tá a comunicação de vocês? Vocês já entenderam que vocês são responsáveis por criar uma boa comunicação com o cliente de vocês? Vocês já construíram uma estratégia pra isso? Preciso melhorar minha comunicação. Ó, dentro do NUI também, amanhã a gente vai ter uma oferta muito legal do NUI. Dentro do NUI, a gente tem um módulo inteiro que a gente fala, né, de marketing, comunicação e tal. Mas tem Então, essa timidez a gente resolve. Tem um ponto que a gente entende qual é a tua comunicação. Tem um exercício inteiro que a gente constrói literalmente um mapa inteiro pra tu entender como é que tu vai se comunicar. E sabe por que eu coloquei isso dentro do NUI? Porque quando eu comecei a empreender, eu me sentia muito julgada por todo mundo. E aí eu queria agradar todo mundo e eu não sabia o que fazer. Então eu queria agradar os meus amigos que vissem meu perfil no Instagram, eu queria agradar os meus pais, para que eles não vão falar nada de errado, eu queria agradar meu marido, eu queria agradar as alunas, eu queria agradar todo mundo. E aí eu fazia uma salada de frutas do que eu ia falar e eu não falava nada com nada. E
E assim, não dava. O que eu comecei a fazer? A estudar como é que eu ia lapidar isso e criar uma comunicação que fosse inteligente. E aí, quando tu sabe o que tu tem que fazer, a gente começa a lidar com a timidez. Isso é muito importante, a gente começa a lidar com a timidez. Então, fica atenta que vai ser legal. Se tu quiser entrar, amanhã a gente vai ter uma oferta muito, muito diferente, tá? De todas as que a gente já fez. Ale, tu tá inscrita na Força? Depois de comunicação, a gente tem um ponto. Show, maravilhoso. A gente tem um ponto muito importante que é adaptabilidade. O que significa adaptabilidade? O empreendedor, ele precisa entender que ele precisa se adaptar. Sim, eu perdi a aula de ontem, mas hoje estará maravilhosa. A gente liberou o replay da aula de ontem, tá? Mas eu recomendo que hoje tu esteja ao vivo, mas ao longo do dia assista a aula de ontem. E aí o que acontece? Adaptabilidade, então, vamos lá. O que é adaptabilidade? Bom, o empreendedor, ele tem que entender que ele não controla tudo, por mais que ele queira. E ele precisa, para que as coisas aconteçam, ele precisa ter a capacidade de adaptação. O que significa isso? Por exemplo, vamos pensar assim, eu sei que já tá meio batido, mas só pra gente entender. Quando estourou a pandemia, o que aconteceu? A galera que não se adaptou, quebrou. Então, a nossa agilidade tem que ser muito rápida pra gente conseguir se adaptar às demandas do mercado. O mercado dita as regras, a economia, toda a construção, né, que a gente vive, e a gente se adapta ao que está acontecendo enquanto empreendedor. Não é, porque assim, aí tem uns empreendedores que ficam assim, não, porque eu vou fazer diferente, isso. E aí a pessoa não entende que existe aí um caminho que seria muito mais fácil se ela entendesse que ela precisa se adaptar. E não é que ela precisa se adaptar a tudo, não é isso. Mas algumas coisas acontecem, fatores que ela não controla, e ela tem que entender e absorver e se adaptar àquilo ali. Pensa assim, eu lembro que há, 15, 20 anos atrás, tinha pessoas que diziam, nossa, a internet é um absurdo. Ai, o Instagram, ai, biriri, bororó. Gente, hoje, quem é que não usa o Instagram como seu trabalho? Todo mundo usa. Então, isso é super importante. Hoje o Instagram faz parte da nossa vida enquanto empreendedores. É a comunicação dentro do digital. O digital hoje é uma grande perna dentro dos nossos negócios. Então a gente precisa entender quão prontas para se adaptar a gente tá. Então é importante vocês colocarem aí de 0 a 10 como é que vocês estão em relação à adaptabilidade. Beleza? O próximo ponto, gente, a capacidade de persuasão. Nossa, Catarina, malévola, quer persuadir os outros. Não. Gente, capacidade de persuasão é o seguinte. Deixa eu dar um exemplo pra vocês que funciona. Cheguei em casa e estou... meu marido tá vendo TV, eu tô em casa. Cheguei em casa, ele tá vendo TV. E aí eu sei que a gente precisa organizar algumas coisas de casa. Normalmente o Pedro é a pessoa da louça e eu sou a pessoa da roupa, tá? Esse é o nosso acordo. Só que, por um acaso, vamos supor que eu organizei a louça em algum momento, ou tava sem louça, e tem um monte de roupa pra organizar. E aí, eu sei que é o meu papel, teoricamente, a roupa. Só que a nossa casa é de nós dois. E aí ele tá no sofá, então eu chego pra ele e falo assim, amor, vamos fazer o seguinte, vamos organizar, tu assiste mais, tanto tempo, acaba de ver esse episódio que tu tá assistindo aí na TV e tal, e em seguida a gente dá um corridão nas roupas e depois a gente vai comer tal coisa, por exemplo. Aí ele vai dizer, não sei o que lá. E aí eu consigo começar a negociar com ele, a entender os processos dele, da cabeça dele, e daí ele vai dizer, não, mas eu não quero comer tal coisa. Por exemplo, o Pedro prefere mais jantar ou pedir coisa em casa do que sair. Eu sou a louca da rua. E aí ele fala assim, então vamos pedir tal coisa. Daí eu começo a negociar com ele, porque no final das contas, o que eu quero? Que ele me ajude com a roupa, por exemplo. E aí eu crio mecanismos para que isso aconteça. Isso é errado?
De forma alguma. Só que se eu chegar e impor, ele vai ficar puto e as coisas não vão acontecer. Se eu impor pro meu cliente também, pro meu possível cliente, é assim, beijo, tchau, também não vai acontecer. Quando eu entendo e construo uma capacidade de persuasão, as coisas acontecem muito melhores. Então, de 0 a 10, como é que tá essa capacidade de persuasão de vocês? E por último, no perfil de empreendedora, a tomada de decisão. Gente, quando a gente está falando de empreender, a tomada de decisão é fundamental. Saber tomar decisões, saber agir de maneira ágil é fundamental. É absolutamente fundamental. Às vezes a gente tem que entender onde é que estão os nossos pontos que são importantes para o nosso negócio. E aí, deixa eu falar para vocês uma coisa. Muito importante. Não escolher, não tomar uma decisão, também é uma decisão. Também é uma escolha. No momento em que a gente para de... a gente congela e a gente não decide, a gente, de certa forma, está decidindo também. Então, sei lá, deu algum problema e eu não sei o que fazer, eu travo, eu tô decidindo. Eu decidi ficar parado. Aí, tem coisas que envolvem isso. Mas o que eu quero que vocês entendam é que um empreendedor que se preze, uma empreendedora que se preze, essa pessoa, ela precisa ter a capacidade de tomar decisões. Porque as coisas vão acontecer, vão cair no colo dela, ela tem que resolver. E ela tem que se autorresponsabilizar pelas decisões que ela toma. Isso muda o jogo de qualquer pessoa. Então, como é que hoje vocês estão em relação à tomada de decisão? De 0 a 10. Me digam aí. Tá fazendo sentido isso que eu tô dizendo pra vocês, gente? Me digam se tá fazendo sentido. Me digam aí. Cara, tá fazendo sentido, tô entendendo, tá dando bom. Quero saber se vocês estão... Deixa eu dar oi, povo, tá entrando aí. Sejam bem-vindos, galera. E aí, gente? Uma coisa que eu quero ver. Aqui. E aí, gente? Então, esse é um ponto, tá? Agora, depois que a gente já entendeu todos esses pontos em relação ao empreendedor, a gente vai começar a buscar os pontos em relação ao administrador. Característica. Fique até o final. Para isso. Então, gente, a gente entendeu aí todos os princípios do nosso aspecto empreendedor. Agora, a gente vai...
Não tá aparecendo. Agora a gente vai pro nosso aspecto administrador. Então, enquanto administrador, a gente tem que olhar para algumas coisas. E eu quero que vocês entendam. Enquanto o empreendedor é aquela pessoa super criativa, que tem ideias, que revoluciona o mundo, que vai lá e faz e não sei o que, biriri, bororó, o administrador é aquele que pega essas ideias e coloca dentro de... faz a ordem. O empreendedor bagunça e o administrador organiza. Então, o empreendedor tem as ideias, o administrador vai lá e executa. Ele faz a coisa acontecer bonitinho. Gente, vocês estão muito quietinhas. Tá fazendo sentido pra vocês? Isso me digam, se vocês estão entendendo o que eu tô falando. Me falem aí. Quero ver se tá fazendo sentido pra vocês. E aí, gente? Sim, show, Ale. Maravilhosa. E aí, gente, o que acontece? Não tô me dando bem com esse cabelo hoje, tá? Então, o administrador, ele tem alguns pontos que ele precisa olhar pra ver o que tá acontecendo na gestão da empresa dele. Então, o administrador cria e o empreendedor cria, o administrador organiza. Então, como é que o administrador organiza? Primeira coisa, educação financeira. Então, primeiro ponto, educação financeira, de 0 a 10 hoje. Como é que está a educação financeira de vocês? Vocês já olharam para isso? Já tiveram educação financeira? Vocês já foram ensinados a olhar para as finanças de vocês, no negócio de vocês? De 0 a 10. Me digam aí. Que beleza esse barulho. 0 multiplicado. Ó, Ale, deixa eu olhar nos seus olhos, minha flor, porque assim, o NUI é para você. Mas não entra nele hoje, tá? Espera até amanhã na aula que a gente vai fazer uma condição muito legal. 0. Ó, todas vocês que estão 0, gente, vocês precisam estar no NUI amanhã. Vocês precisam estar na aula amanhã e vocês precisam receber a oferta que a gente vai fazer pra vocês. Porque, sério, dentro do NUI, o NUI é o meu método, né, de gestão de negócios. Tem um módulo inteiro de finanças que, assim, todo mundo que passa por ele diz que mudou a vida da pessoa. E eu tenho depoimentos das mulheres falando isso. Mudou a minha vida pessoal, a minha forma que eu me relaciono com as minhas finanças. Meu casamento melhorou depois dessa aula. Eu digo, mas que beleza, vou colocar, assim, método para melhorar casamentos. Não é gestão de negócios, é método para melhorar casamentos. Por causa do NUI. Então, gente, se vocês são 0... E assim, eu entendo porque, gente, eu vim da administração, mas quando eu comecei a empreender eu tinha muita dificuldade com as finanças. Muita. E não olhar para as finanças quebra o nosso negócio. E aí, sabe o que acontece? A gente tá o tempo todo correndo atrás da máquina, o tempo todo se sentindo, sabe, que a coisa vai, porque a gente só tá olhando pra dinheiro, e a gente não olha pra mais nada. Então, a gente não consegue ser criativa, a gente não consegue vender, a gente vai ofertar pra uma pessoa e a gente não tem, a pessoa precisa comprar da gente, a gente fala assim, meu Deus, compra. E a gente não... A venda não é fluida, a venda é travada, porque a gente tá ali pensando, meu Deus, eu tenho que vender. Porque a gente não olha pro nosso dinheiro. Eu também era muito desorganizada mesmo. E eu fui buscando soluções e eu fui criando um método que fosse fácil. Então, dentro do NUI, vocês recebem todo o material, tudo organizadinho, só pra vocês ou imprimirem ou baixarem e completarem ali. É muito mais fácil. Depois eu posso mostrar os comentários pra vocês, mas as alunas falando assim, tá leve olhar pras minhas finanças. Ontem mesmo, a Aline, que eu fiz uma live com ela, uma aluna minha, ela falou assim, eu tinha uma coisa, ela falou assim, meus pais são contadores e ela é médica. Aí ela falou assim, eu tinha um nervoso em olhar pras finanças. Eu tinha um nervoso pra olhar pra planilha, eu tinha agora eu faço isso porque eu sei que faz parte do negócio e graças ao NUI eu consegui fazer isso de uma forma muito fluida. Então, é isso que eu quero ensinar pra vocês. Porque assim, não adianta a gente ser excelente no que a gente faz se a gente não sabe organizar as nossas finanças, se a gente não sabe organizar o nosso negócio. Não tem como. A gente vai falir. E eu sei que é difícil de ouvir isso, mas a gente tem que organizar. E, gente, é muito louco como as pessoas... Deixa eu falar pra vocês uma coisa lógica em relação a finanças. E eu lido isso. Eu tenho certeza absoluta, que ninguém ama escovar os dentes.
Eu tenho certeza absoluta que ninguém ama fazer depilação. Se alguém ama, me diz. Eu tenho certeza absoluta que ninguém ama descascar cebola. Eu tenho certeza absoluta que ninguém ama ir abastecer o carro. Eu tenho certeza absoluta que ninguém ama limpar a privada. Só que as pessoas amam o que acontece depois disso. As pessoas amam um banheiro limpinho, as pessoas amam um carro abastecido para poder viajar, as pessoas amam uma comida bem feita. A gente ama o resultado que vem depois do nosso desafio. E olhar para as finanças é um processo dentro do nosso negócio. Então, mas eu odeio olhar para... Gente, ninguém gosta de escovar o dente. O momento de... é um saco. 12 mil vezes por dia. Só que depois, quando a gente tá com um hálito fresco e com os dentes saudáveis, a gente ama. É a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Só que o que acontece? A gente foi ensinado a vida inteira a escovar os dentes. Então a gente já colocou isso como um hábito. A gente nem pensa. Eu vou escovar os dentes. Não, ninguém pensa. Tá ali na nossa rotina. Agora, as finanças a gente não pensa. E aí, a gente tem que tornar isso um hábito. Então, dentro do Eu Ensino, vocês a fazerem isso também. Então, de 0 a 10, educação financeira. E aí temos algumas coisas. Depois, na sequência, de 0 a 10, fluxo de caixa. E se tu não sabe o que é fluxo de caixa, ótimo, temos a oportunidade de aprender agora. Quando a gente tá falando de dinheiro, de organização do nosso negócio e tudo mais, a gente tem que entender o que entra, o que sai. A gente tem que organizar o nosso fluxo de dinheiro. A gente tem que organizar as entradas e as saídas, tudo que tá acontecendo. Às vezes, por exemplo, eu vendi uma coisa hoje, então o meu cliente me deu ok, eu assinei um contrato hoje, só que eu só vou receber daqui a 30 dias. Então, eu tive uma venda hoje, mas eu não tive um recebimento hoje. E aí a gente tem que entender o fluxo de caixa da nossa empresa. Faz sentido isso pra vocês? Ensino também pra vocês, tá? Tudo isso eu ensino pra vocês detalhadamente. Só que aqui eu quero que vocês entendam de 0 a 10 como é que isso tá. A gente tá fazendo um diagnóstico de vocês. Outro ponto, em relação a planejamento, enquanto administradora, como é que vocês estão aí? 0, gente, quem tá 0, 0, 0, vocês vêm pra esse NUI, pelo amor do Senhor. De 0 a 10, planejamento. Gente, como é que vocês estão em relação ao planejamento de vocês? Vocês planejam o ano da empresa de vocês? Vocês sabem o que vai acontecer a cada mês? Vocês sabem quando vão ser as datas de, sei lá, se vocês vão fazer alguma campanha específica, algum movimento, alguma coisa assim? Vocês já sabem disso? Vocês organizaram? Estarei lá, maravilhosa. Me contem. 5. Então olha que legal. Se a gente olha pra gente, a gente fica se criticando, dizendo, nossa, eu não sei fazer nada, a gente vai pra estaca 0. Agora, quando a gente olha e pensa, educação financeira eu não tenho nada, mas planejamento tem um 5, beleza, então a gente já sabe o que a gente tem que melhorar de cada coisa. A gente não sofre tanto. E planejamento não tem só a ver com o planejamento do negócio, tá? Dentro do meu método, o que eu acredito é que a gente tem que planejar a nossa vida enquanto empreendedora também, o nosso lado. A gente tem que olhar pra gente, porque senão, ferrou. Então, planejamento, de 0 a 10. Conhecimentos contábeis. Gente, a tal da contabilidade. Não estou dizendo que nenhuma de nós precisa ser uma contadora. Mas os mínimos conhecimentos contábeis são necessários para que a gente saiba administrar esse negócio. Para que a gente entenda o que rola, o que não rola, o que pode, o que não pode, todas essas coisas. Então, conhecimentos... Eu comprei no em dezembro, vou estudá-lo hoje. Tirei essa semana pra isso, maravilhosa. Assim, a gente tem... Olha aqui qual é a parte que tá mais difícil. E assim, começa o NUI. E, gente, começar o NUI em janeiro é a melhor coisa que existe. Porque parece que a gente começa o ano, começam os projetos. Quando a gente coloca o NUI,
em ação, a gente começa a enxergar os nossos resultados respeitando quem a gente é. Isso é, assim, é absolutamente transformador. Opa, eu ia baixar aqui. Ai, meu Deus. Meu celular tá... Então, assim, vocês entendem isso? Faz sentido isso pra vocês? Deu. O que acontece? Apliquem essas coisas que eu tô explicando pra vocês. Conhecimentos contábeis, a gente não... E a gente, dentro do NUI, tá? A gente tem uma aula onde eu explico os fundamentos aí da contabilidade. Os tipos de empresa, os tipos de... os portes da empresa, tudo isso eu explico pra vocês dentro do NUI. Por quê? Conhecimento é tudo, gente. Se a gente não sabe, passa a perna na gente. A gente não tem como controlar. Então, eu não quero que vocês sejam... Ah, meu Deus, vocês vão dar aula de contabilidade. Claro que não, mas a gente tem que saber o mínimo pra poder entender se o que estão nos oferecendo tá certo ou tá errado. Por exemplo, assim, deixa eu explicar pra vocês. Se a gente vai num restaurante, sei lá, cheguei num restaurante, tá? Cheguei lá no restaurante e aí eu vou pedir uma carne. Vocês sabem que filé mignon é uma carne nobre, uma carne boa, certo? Se a gente não souber a diferença entre coxão e filé mignon, a gente pode pagar num coxão um preço de um filé mignon, certo? Quando a gente tenha conhecimento, ninguém nos passa a perna. Porque a gente sabe o que a gente tá comprando, a gente sabe onde que a gente tá botando o nosso dinheiro. A gente sabe pra onde tá indo a nossa energia. Isso acontece em relação aos conhecimentos contábeis. Então é isso que eu ensino pra vocês no NUI. A gente não se aprofunda loucamente. Até porque eu não sou contadora, eu sou administradora. A minha formação é em administração. Então, isso é importante. Então, de 0 a 10 aí, como é que vocês estão em relação a isso? Depois, o outro ponto é trabalhar sob pressão. Vocês conseguem trabalhar sob pressão? Vocês funcionam bem trabalhando sob pressão? Como é que é isso na vida de vocês? Eu adoro os barulhos que acontecem. Por quê? Não acho que é todos os dias que a gente trabalha sob pressão, mas em alguns momentos a gente vai sim trabalhar sob pressão e é importantíssimo a gente ter a consciência e desenvolver a nossa cabeça para estar preparada para isso. Porque senão a gente vai travar. Então, saber lidar com as pressões do dia a dia é uma das características que um empreendedor precisa ter. E aí, gente, de 0 a 10 a gente precisa ver como é que eu tô em relação a isso. Por exemplo, no começo, quando eu comecei a empreender, isso não era uma coisa que eu tinha muito forte. Eu me desestabilizava mais. Hoje, tudo bem. E não é que eu goste de trabalhar todos os dias sob pressão, mas quando precisa, tá tudo certo. E o que é trabalhar sob pressão? Às vezes tem que fazer, sei lá, eu tenho que montar uma apresentação do dia pra noite, eu tenho que fazer não sei o quê, eu tenho que ajustar coisa, eu tenho que trabalhar em algum momento que eu não tô tão pronta, né? Mas eu vou lá e faço. Porque eu construí uma mentalidade, eu construí uma força para fazer isso. Eu entendi, elaborei uma estratégia para chegar nesse lugar. Então, de 0 a 10, coloquem aí, beleza? Depois disso, capacidade analítica. O que é capacidade analítica? O que significa isso? Bom, a capacidade analítica é conseguir olhar para uma situação e analisar os pontos e pensar racionalmente naquilo ali. E aí eu vou dar vários exemplos para vocês que vocês entendam. Normalmente, isso acontece com grande parte de quem está empreendendo. A gente começa o nosso negócio e a gente se desestabiliza. Coisas que chegam até a gente nos desestabilizam. Então, por exemplo, sei lá, a gente montou um produto, alguém fala mal do nosso produto. Nossa, isso consome a gente de um jeito que a gente começa a sofrer com aquilo. Isso já aconteceu com vocês? A gente começa a ficar, meu Deus do céu, tô perdida, tá tudo difícil. Nanana. E aí o que acontece? Como a gente tá nesse lugar de, meu Deus do céu, estou perdida, a gente não consegue tomar decisões e analisar o cenário de uma forma inteligente. A gente vai baseado na emoção. Quando a gente começa a entender e desenvolver a nossa capacidade analítica, a gente começa a analisar a situação com mais frieza. A gente entende, tá, foi aqui, isso que aconteceu, aqui que eu errei, aqui que eu acertei, aqui não sei o que lá. A gente começa a desenvolver isso. Então, de 0 a 10, como é que está a capacidade analítica de vocês hoje? Me digam aí.
Gente, depois vocês vão receber esse material em PDF, tá? Quem ficar até o final, vocês vão receber esse material em PDF lá no nosso canal do Telegram. Importante, se alguém não está no canal do Telegram, vocês precisam me mandar uma mensagem dizendo assim, Cata, não estou no canal. E aí eu vou mandar um link pra vocês, me mandem no direct. Eu vou mandar o link pra vocês entrarem no canal. Que é lá que a gente manda todos os materiais. Só que vocês vão ter uma senha. E só vai conseguir acessar quem tiver o material. Só vai conseguir acessar quem tiver a senha. Ó, 5 também. Então, beleza. Agora, de 0 a 10. Tá? Então, olha, faz o seguinte. Me manda uma mensagem no direct. Pode ser quando acabar a live ou tu pode ir lá e voltar. Só diz assim, Cata, me manda o canal, me manda o link do Telegram. Que daí eu te mando no direct. E quem não tiver lá, me avisa. Que lá a gente manda os avisos das lives, material complementar, tudo organizadinho. Então, depois, liderança, de 0 a 10. Gente, liderança é um ponto fundamental na vida de vocês. Muito. Só que, olha só, a nossa liderança, ela tá muito vinculada à nossa capacidade de comunicação que a gente viu lá no perfil do empreendedor. Então, a empreendedora aprende a se comunicar e a administradora lidera o povo. E o que é importante? A gente tem que se conhecer para entender o tipo de liderança que a gente vai construir. Isso é super importante. Cada pessoa tem a sua forma de liderar e tem os seus princípios. Só que a gente tem que entender o que funciona pra gente e a gente tem que desenvolver essa capacidade de liderar. E quando a gente tá frágil, o que acontece? O nosso liderado sente isso. E aí, ele não se sente acolhido. E quando o liderado não se sente acolhido, não sente que alguém tá olhando e cuidando dele, não tem como dar bom. Porque ele se sente inseguro. E aí o negócio não tem como ir pra frente. Então a capacidade de liderança, e liderança em relação a tudo, tá? Em relação à comunidade, em relação a aluno, em relação a tudo. A gente precisa desenvolver a nossa capacidade de liderança. Então de 0 a 10, coloquem aí como é que tá isso. E assim, Cata, nunca pensei nisso, então vamos começar a pensar. E por último, nesse aspecto aqui, a gente tem a antifragilidade. O que é a antifragilidade? Bom, a antifragilidade é o não deixar se abalar por qualquer coisinha. Isso é um desafio. Então, por exemplo, sei lá, alguém chegou e falou pra mim, Catarina, porque eu não gosto que tu fale tu. Já ouvi isso. Por que tu fala tu? A resposta é porque eu sou gaúcha, galera. Não consigo fazer diferente. E aí, só que isso vai nos impactando de alguma forma. Isso vai nos deixando tensas, digamos assim. A antifragilidade é o que faz com que a gente consiga lidar e superar as adversidades. A gente aprende com cada coisa que acontece, a gente aprende algo. Então, acontece alguma coisa com a gente transforma aquilo em algo positivo. A gente tem um BO que a gente vai lá e dá um jeito. A gente tem uma coisa, sabe? Assim a gente vai vivendo. E esse ponto é fundamental para o nosso desenvolvimento. A antifragilidade. Então, como é que vocês estão de 0 a 10? Se hoje vocês se deixam abalar por tudo, se hoje alguém fala alguma coisa pra vocês, porque eu não gostei de tal coisa, porque o teu método não é bom, porque eu não sei o que é caro, e se a gente se abala com isso, é porque a gente está muito frágil, muito propenso a absorver aquilo ali. Quando a gente vai desenvolvendo a antifragilidade, nada disso começa... Não é que nada nos abala, porque a gente é ser humano, mas a gente consegue lidar com isso. Olha, ele colocou 3, beleza? Então a gente vai trabalhar isso. E assim, gente, não, ninguém vai olhar pra todos esses pontos e trabalhar tudo de uma vez só, mas eu sei quais são os meus pontos mais críticos e eu começo a entender. Vou começar por aqui. A gente traz assim, a gente coloca luz naquilo que precisa ser visto. Então a gente já falou do perfil empreendedor, do perfil administrador, e agora a gente vai pro último perfil, que é o perfil técnico.
E aí a gente tá dando notas aí para todos os pontos de vocês. E o perfil técnico, a gente tem... O que é o técnico? Enquanto o empreendedor é aquele que tem as ideias loucas, o administrador é aquele que organiza as ideias e as coisas, o técnico é aquele que põe a mão na massa mesmo. Ele tá ali para fazer a coisa acontecer. É o que operacionaliza. E vocês têm que ter esses 3 perfis dentro de vocês. Vocês precisam ter isso muito ativo. Então, primeiro ponto em relação a essa questão técnica é a aprendizagem. Como é que hoje vocês estão em relação à aprendizagem? Vocês buscam se desenvolver tecnicamente, vocês buscam conhecimento, vocês buscam melhorar, vocês buscam lapidar os conhecimentos de vocês e coisas nesse sentido. Isso tá dentro da vida de vocês. Vocês buscam sempre entender como é que vocês podem lapidar ali, trazer, aprender para melhorar o produto de vocês, o serviço de vocês. De 0 a 10, como é que tá isso? Me digam aí. Muitas pessoas têm a tendência a olhar muito para esse aspecto. E aí a pessoa fica meio que... A vida dela acaba se tornando esse aspecto técnico. Ela só quer desenvolver o lado técnico dela. E isso, assim, aí a pessoa se torna uma excelente naquilo que faz e não olha para os outros lados. Segundo ponto, de 0 a 10. Melhoria contínua de processos. Os processos que estão dentro da tua... Sei lá, quando... Eu, enquanto mentora, tá? O meu aspecto técnico hoje é o meu lado mentor, o meu lado professora. Porque aqui, quando eu tô ensinando pra vocês, eu não tô fazendo gestão do meu negócio, eu não tô olhando estrategicamente para ele. Eu tô ensinando pra vocês o meu conhecimento. Eu sempre procuro buscar novos conhecimentos e melhorar os meus processos. Por exemplo, essa coisa, né? A gente entrega pra vocês nessas lives um material complementar. Então, a gente criou uma estrutura de material complementar. Para isso, a gente criou um canal no Telegram onde a gente pode mandar esse material complementar. Tudo isso a gente foi criando para melhorar para vocês. Então, isso é super importante. A gente entender os nossos processos. Então, a melhoria contínua de processos de 0 a 10. Como é que tá isso? O outro ponto de 0 a 10 que eu quero que vocês pensem em relação à parte técnica de vocês, é como é que tá o método de vocês. Vocês têm um método? Vocês têm um método bem definido? Vocês têm um método organizado? Vocês sabem como é que o negócio de vocês funciona? Vocês sabem o que vocês vendem? Vocês têm isso? Se alguém pergunta pra vocês, vocês sabem responder? Qual é o método de vocês? Ou vocês fazem... não sei. O meu método é o Nasce uma Empreendedora, o método NUI. Dentro do NUI a gente trabalha 3 áreas. A gente constrói o negócio de vocês, a gente trabalha a gestão desse negócio, a gente trabalha a operação desse negócio. Então a gente entende o que funciona, a gente depois olha pra gestão disso, pra entender como é que isso vai acontecer, né? O que eu quero, o que eu não quero. Já te entendi, André. E depois a gente... entende como é que vai ser a operação. Deixa eu te perguntar, Lê, qual é o teu trabalho? Me explica aí. Pra eu entender o teu trabalho. Ó, Lê, enquanto ela responde, gente... É muito... Ela falou assim, eu não sei responder, não consigo falar do meu trabalho para as outras pessoas. Gente, isso é um processo tão desafiador. No começo, quando eu comecei a empreender, eu também não conseguia falar do meu trabalho. Eu tinha vergonha, as pessoas me perguntavam, eu travava.
Nossa, era um super desafio. E dentro do método NUI, a primeira etapa do processo, né, que quando a gente constrói o teu negócio, olha pra ele em todos os aspectos, olha o que tu quer, o que tu não quer, blá. Nesse momento, tu vai começar a entender, tu vai começar a lapidar a tua estratégia interna para comunicar para as pessoas aquilo que o teu negócio faz. E vai ser muito mais fácil. E tu vai entender que não precisa contar para todo mundo, mas tu precisa contar para as pessoas certas, que estão dispostas a comprar. Por quê? Tu entrega uma solução para essas pessoas. E essas pessoas, elas podem ser impactadas com o teu trabalho. E é para elas que tu vai trabalhar, não é para todo mundo. Isso muda totalmente o nosso jogo. Isso é muito legal. Então, tá, beleza. Então, o que acontece, gente? Perdi aqui o negócio. A gente tá entendendo. Depois, se a Alexia falar o que ela faz, a gente pode trabalhar pra ela comunicar isso. A gente entendendo que ter um método é fundamental pra gente entender o que a gente quer e o que a gente não quer. Depois disso, não adianta só a gente ter um método se a gente não tem a execução. De 0 a 10 hoje, como é que vocês estão em relação à execução? Porque a gente tem às vezes muitas ideias e a gente não consegue colocar isso em prática. Como é que vocês estão em relação à execução das coisas do negócio de vocês? Não, pra mim não aparece. Já respondeu aqui? Ué, não apareceu nada. Deixa eu ver. Pra mim não aparece nada. Pra vocês aparece? Então, gente, execução é fundamental para todo o processo. A gente aprender a executar e não só ficar naquela coisa de eu vou aprender, eu vou ser excelente no que eu faço, mas tá só na minha cabeça. Eu tenho que colocar isso em prática. Eu tenho que colocar isso em prática, eu tenho que executar as coisas. Isso é fundamental. Como é que tá isso pra vocês de 0 a 10? A Lê pra mim não apareceu. Só aparece assim, não sei responder, não consigo falar do meu trabalho pra outras pessoas. Mas qualquer coisa me manda isso no direct também, que aí quando for mandar um negócio do Telegram, que daí eu te oriento, te ajudo e tal, a gente fala. E por fim, gente, em relação à entrega, como é que vocês estão de 0 a 10 em relação à entrega de vocês? A entrega do trabalho de vocês, a entrega do que vocês oferecem. Como é que vocês estão em relação a isso? Porque, gente, a maioria das pessoas que não se preocupam com a entrega, assim, dificultam muito o seu negócio. As pessoas, elas não conseguem... Quando a gente não pensa na entrega do nosso negócio, ou quando a gente, assim, não define uma estratégia pra isso, o nosso negócio a gente tem muito mais dificuldade de ter resultado. Como é que vocês estão em relação à entrega do negócio de vocês? Por exemplo, dentro do NUI, tá? Gente, a entrega do NUI é surreal. Todo mundo fala isso. E quem é aluno aqui, se quiser confirmar, fique à vontade pra confirmar. O nosso suporte é incrível. A metodologia é transformadora. A gente tem experienciamentos, que são encontros quinzenais ao vivo comigo, onde as pessoas tiram dúvidas. Tudo a entrega é muito completa, muito mesmo. Então a gente realmente se dedica pra que seja o melhor possível, sabe? A gente faz isso da melhor forma porque a gente entende que a entrega é o grande... não adianta eu criar algo incrível, vender e não entregar. Então como é que vocês estão de 0 a 10? Gente, agora nenhum comentário de ninguém aparece pra mim. Maravilhoso. 0 comentários. Não aparece nada. Algum bug do Instagram. E aí, gente, depois que vocês olharam pra todos esses pontos que vocês colocaram ali, né? Uma nota de 0 a 10 pra cada um desses pontos aqui. Ó, deixa eu virar aqui pra vocês entenderem. Vira negócio. Olha eu sem filtro agora. Que lindo. Vou botar meu filtrinho. Cadê meu filtro que eu amo de paixão? Sumiu. Vou botar uns leão.
Vamos sem filtro? Com a cara do jeito que tá? Acho que sim. Sei lá. Não, vamos sem filtro, gente, porque não dá. Ó, essa aqui é ótima, né? E aí, gente, meu Deus, sem filtro é difícil. Depois que vocês colocaram pontos em todos aqueles negócios ali, de 0 a 10, está linda, obrigada. Gente, eu dormi 5 horas essa noite. Eu normalmente dormo 7. Depois que vocês colocaram de 0 a 10 todos os pontos ali, o que vocês vão fazer? Vocês vão entender quais são os que estão mais baixos. Porque os pontos que estão mais baixos são aqueles que vocês vão se dedicar pra otimizar agora. E vocês vão receber esse material em PDF. Daqui a pouco eu vou colocar a senha pra vocês, porque só consegue pegar o material quem tiver a senha, tá? E essa senha, vocês precisam da senha pra colocar lá no canal do Telegram. Então, vocês vão entender quais são os pontos que estão mais difíceis para que vocês possam começar a olhar pra eles. Vocês vão fazer tipo um diagnóstico de vocês. Isso é muito importante. Esse diagnóstico vai ser muito transformador aí pra entender o que tá bom e o que não tá dando no negócio de vocês. Gente, acho que vai ficar sem filtro mais. A gente tem que aceitar a nossa face. Faz sentido? Vocês têm dúvidas? Ó, lembrando que eu vou botar aqui a senha pra vocês pegarem depois lá no canal do Telegram. Sem óculos é uma desgraça, que eu não consigo enxergar o que eu tô digitando. Ó, tá aqui a senha. Gente, hoje a gente tem o encontro 2 da Força da Empreendedora Livre. É às 20 horas no YouTube. Se você não estava ontem, assista a aula de ontem no replay. Porque tem muita informação para que vocês entendam o porquê que a gente tem que olhar para o nosso negócio. Da forma que eu ensinei para vocês ontem. Amanhã a gente vai abrir uma condição muito especial para vocês entrarem no método NUI. Para quem quiser aprender a fazer gestão de negócios, entender o meu método. Olha toda barra. Amanhã a gente vai abrir uma condição muito especial. Então, se você quer ser aluno do NUI, não entre hoje, porque hoje você não vai ter condição especial. Amanhã a gente tem uma condição muito legal para vocês. Só que você tem que estar lá na Força da Empreendedora Livre. Então, o link está na minha bio para vocês se cadastrarem. O que mais? Gente, agora, assim, tá nas mãos de vocês mudarem o ano, de vocês mudarem a vida de vocês, mudarem os resultados que vocês querem ter. Sabe? Se vocês quiserem fazer coisas diferentes, ter resultados diferentes, vocês precisam fazer coisas diferentes. Eu tô aqui pra entregar o meu melhor, mas eu preciso que vocês também queiram entregar o melhor de vocês. E é esse ponto que a gente vai entender hoje. Dentro da Força da Empreendedora Livre. Enquanto tem um monte de gente que vai ficar, sei lá, vendo série no sofá, tem pessoas que vão estar comigo na Força da Empreendedora Livre. Então é isso, gente. Está aqui a senha. Vocês podem pegar o material lá no nosso canal, a gente já vai enviar. E espero vocês hoje às 20 horas, combinado? Gente, um beijo. Até semana que vem no nosso próximo café e até a noite na Força. Beijo, amo vocês.